Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Querido, nesse vídeo nós vamos falar de amplificadores e os componentes, os semicondutores que são utilizados nos mesmos, para ter uma ideia, uma visão mais ampla, menos restrita. E é muito importante você não ter uma visão restrita, você não escutar só um lado. É muito importante você não assistir só os meus vídeos, assista outros vídeos com pessoas que vejam por outro ângulo. O que eu quero reverberar com você aqui, querido, é sobre a qualidade do som que pode ser percebido em um amplificador. Eu já expliquei, eu tenho um vídeo que já está com mais de 4.000 visualizações sobre qual o melhor amplificador para mim, o que o mercado diz dos amplificadores. Aqui eu vou falando, exponho o que existe, o que se pensa, o que é um pouco de fantasia. Posteriormente, se você ainda não assistiu, é interessante que você saiba disso. Eu não imponho a minha opinião nesse vídeo, tá? Eu coloco o que se procura, o que o mercado procura e o que é que se vende, qual a ideia que se diz que é o melhor amplificador. Querido, eu estou aqui diante de você com o multissim aberto e eu tenho aí um sinal para você, se precisar, olha, de 10 kHz com 2 volts de pico a pico, e ele está produzindo esse sinal aí na saída. É claro que você sabe que o amplificador PWM, amplificador classe D nesse estilo, ele pega duas frequências, mistura num comparador e joga na saída um sinal PWM, um sinal modulado. Os pulsos são modulados, modulação por largura de pulso. Só que esse sinal, que poderia ser interpretado como ruidoso, os nossos ouvidos não podem ouvir. Nós só podemos ouvir a senoide. Nós só temos condições de ouvir a senoide. Deixa eu fazer aqui, tornar ela maior. Nós só temos condições de ouvir a senoide. Nosso ouvido não consegue ouvir essa frequência muito alta, que geralmente é acima de 40 kHz, que está fora da faixa audível. Eu estou colocando como teto, tá? Que dificilmente você vai ver assim 40 kHz. Geralmente vai ser de 100, 200, 300, 400, para fazer a comparação. Eu quero reverberar com você, querido, esse texto bem aqui, olha, do professor Newton C. Braga. Esse senhor, já idoso, já é uma das pessoas pelas quais eu tenho mais consideração no quesito de eletrônica, de conhecimento. Eu nunca escondi isso, de vez em quando eu faço um vídeo e o menciono. Eu estudei muito com ele, aprendi. Eu sou aluno dele, mas ele nem sabe disso, mas eu aprendi muita coisa com ele na Saber Eletrônica, na Eletrônica Total, onde ele tinha aqueles artigos muito criativos e que despertava a gente a vontade de querer aprender eletrônica. Nesse artigo dele aqui, esse site dele, Instituto NCB, Newton C. Braga, ele fala sobre, por exemplo, assim, os componentes utilizados para fazer o estágio de potência dos amplificadores. Ele fala das válvulas, ele fala do transistor bipolar, ele fala do MOSFET, e ele faz um apanhado, faz as diferenças finais aqui, o que é melhor, o que aparece num, o que aparece no outro. Mas eu não vou aqui normatizar, dizer para você o que é melhor, como ele também não faz. E de certa forma eu compartilho o que ele fala aqui, porque eu já, antes de conhecer esse texto aqui que eu estou mostrando para vocês, eu já tinha feito aquele vídeo. Aí quando eu fui procurar aqui sobre saída, que é um vídeo que eu quero fazer posteriormente, sobre quase complementar, qual a diferença, vantagens e ou desvantagens se tiver na saída complementar e na saída quase complementar. Se você não sabe, os primeiros amplificadores classe AB eram quase complementares por causa que não se construía, não fabricava transistor PNP a maneira como se fabrica hoje. Então tinham muitos transistores NPN e fabricava-se com os transistores NPN os classe AB. Aqueles quasar que você conhece eram classe AB quase complementar. Então eu compartilho aqui com a avaliação do professor Newton C. Braga aqui. Veja aqui a conclusão dele. Vamos trabalhar em cima da conclusão. Mesmo os transistores podem ser usados em amplificadores de diversas formas ou classes. Estas classes podem resultar em sons e rendimentos diferentes que os ouvidos mais sensíveis podem perceber.
Aqui ele já está fazendo um adendo, ou seja, nem todo mundo vai perceber, e a maioria das pessoas não percebe as diferenças, as nuances que tem, que são muito tênues entre um e outro. Olha aqui, a diferença, vou aumentar a tela, dá para aumentar aqui. A diferença entre os diversos tipos de amplificadores é ainda algo que causa muita discussão. Não tem nada normatizado. Não vai aparecer uma pessoa que você, ainda que você tenha consideração, que ela tenha condições de dizer, olha, esse aqui é o melhor por essas razões, essas razões, essas razões. Ele não vai dizer, ele vai pontuar. Se ele for uma pessoa honesta, ele vai pontuar questões e vai dar para você chegar à sua própria conclusão. Olha, é algo que causa muitas discussões entre os entendidos, havendo aqueles que, quando encontram um amplificador ruim, chegam a dizer que ele produz som de transistor. No entanto, agora vamos aqui o professor Newton Braga falando, no entanto, amplificadores que usam novas configurações como as de classe D ou mesmo PWM podem resultar em sons tão bons quanto os melhores equipamentos a válvula, o que significa que a competição é grande. Veja só, se eu estivesse lendo aqui um artigo de uma pessoa que se formou esse ano passado, eu poderia dizer que ele contestá-lo. Não, querido, mas aqui é uma pessoa que entende de eletrônica. Então, eu já falei para você que eu pessoalmente não tenho críticas no sentido do som produzido pelo amplificador classe D. Eu não tenho críticas porque não é possível perceber as diferenças que ele produz. E dificilmente você vai ver pessoas querendo um amplificador para escutar uma orquestra, para escutar sons detalhados, coisas pequeninas, nuances, timbres diferentes. Dificilmente. A pessoa quer escutar música, ela quer escutar um som bom. E o amplificador classe D, ele produz isso. O que existe é mais ou menos a mesma coisa que existe relativamente ao bolachão. Você sabe aquele disco antigo de vinil, bolachão? Tem gente que ainda diz hoje que é melhor o bolachão do que o CD, o compact disc. Por quê? Porque ele sente saudade daqueles cliques, daqueles arrastos, daquelas ranhuras que existia, e aquilo ali se tornou como que um ícone entre as pessoas que naquela época tinham aquilo como o suprassumo do som. Então tem pessoas que dizem, olha, o amplificador classe AB é o melhor por causa que ele é assim assado. Claro que aqui o artigo, o professor está falando sobre componente, né? O que é melhor, MOSFET, válvula, o que é melhor, transistor bipolar. Entendeu? Então cada um, se você quiser, eu vou deixar esse link, tá? Aqui na descrição. Aí você faz a sua análise. É muito importante, tá? Estude e aprenda com esse professor, tá? A linguagem dele é muito acessível, que isso é importante você ter. Ele fala sobre as válvulas, tá? Mas no final das contas ele compara aqui os amplificadores em si, os amplificadores, e ele menciona que o classe D ele rivaliza. Por quê? Porque se você não sabe, um dia eu fiz uma questão de quantização, um vídeo sobre quantização que é utilizado, nós estamos em megahertz sendo utilizada como frequência de amostragem para fazer a partição do som para ser amplificado pelos chaveadores, no caso do MOSFET, no amplificador classe D. Nós estamos com frequências muito altas, porque quanto mais alta a frequência, maior será a definição. Por quê? Porque o som, ele por característica, intrinsecamente, ele tem definição infinita, a definição do som. Por quê? Porque uma harmônica se combina com outra harmônica, gera uma terceira harmônica, uma quarta, então várias coisas que vai dar sentido, vai dar alma, vai dar timbre ao som que se ouve. Então não tem uma definição, eu posso quantizar a 3 GHz que está resolvido o problema. Não, sempre vai ficar um débito, sempre vai haver uma questão deficitária na explanação, na quantização do som. Aí, existem amplificadores classe D hoje que estão muito avançados, querido. É quase que impossível uma pessoa bom de ouvido identificar, olha, esse amplificador ele é classe D, esse amplificador é classe a válvula. É quase impossível, porque eles estão, até mesmo o classe D, pode-se ingerir-se para que ele produza um som semelhante ao da válvula, porque sabe-se quais são as atenuações e o reforço que a válvula causa no som. Pode-se pré-programar isso nos processadores para que o classe D faça assim. Então, quando você quiser saber o que é o melhor amplificador, qual é o melhor amplificador, já disse que é uma questão de observação daquilo que lhe satisfaz. E eu tenho aqui o professor Newton Braga como uma pessoa que pode falar desse assunto. E ele diz aqui, olha,
até mesmo configurações de classe D podem resultar em sons tão bons quanto os melhores equipamentos a válvula. Deixa eu colocar em negrito bem isso aqui, dá para aumentar mais ainda. Vamos aqui, a diferença tal, no entanto o som do transistor classe D ou mesmo PWM pode resultar em sons tão bons quanto os melhores equipamentos a válvula. Aí, querido, se você entende que você compreende mais que o professor Newton C. Braga, tudo bem, ninguém vai, eu não vou dizer para você que você está errado, mas eu quero lhe dar uma opinião aqui de uma pessoa que conhece e eu compartilho com o professor, porque é meio difícil, querido, é quase que impossível, eu digo para você conseguir identificar defeitos do som produzido por um classe D relativamente ao produzido pela válvula, produzido pelo transistor bipolar, por causa que existem os processadores atualmente que transformam o som no jeito que você quiser. Existe processador que eu quero atenuar a harmônica tal, existe tudo isso agora. Então chegou um limite aqui onde eu não posso mais dizer, olha, só se for questão de nostalgia, tá? Aí tudo bem, vai respeitar a pessoa, ela é nostálgica, tudo bem. Mas relativamente, tecnicamente falando, eles estão páreos, eles estão se comparando com o quesito qualidade. Eu espero com isso dar para você material para você pensar, para você analisar, para você não ficar controlado pelo que os outros dizem. Eu estou aqui lhe dizendo, certo? Assista outros. Opinião de outras pessoas, pega. Agora, se você simpatizou com aquela pessoa e por causa da simpatia que você tem com aquela pessoa, você vai pegar essa opinião, aí é outra coisa. No caso aqui, eu estou pegando um professor que tem um gabarito muito grande de conhecimento de eletrônica, que conhece as formas de onda, tá? Eu não estou pegando uma pessoa que escutou dentro de um estúdio e diz isso aqui é melhor. Outro dia eu vi um microfone, um microfone capacitivo valvulado, caro para danar. O cidadão mostrava no estúdio dele que ele tinha. Ele é corpulento, né? Ele é grandão, porque as válvulas elas são corpulentas, exige energia, muita energia para ela funcionar. Ele estava dizendo ali, isso aqui é um microfone capacitivo valvulado, estava falando das qualidades dele. Mas hoje, querido, existem microfones capacitivos transistorizados, OFET, perdão, que não negam em nada na produção do som. Eu vou mostrar um som aqui para você que muita gente tem por referência. Olha. Eu vou fazer um som perto do microfone aqui, ó. Escute só. Viu? Eu tô estalando a boca aqui, perto do microfone, porque quando os cantores estão cantando, e eles estão cantando aquelas músicas românticas, aquelas músicas que as letras são estendidas, ele fala devagarzinho, ele quer pegar a respiração, ele quer pegar a emoção, ele quer pegar o sentimento do cantor. Aí, aqueles microfones que pegam isso que eu acabei de mostrar para você são tidos como os melhores microfones. Tudo isso entra na hora da gente fazer uma análise, uma avaliação do que é melhor. Aí, novamente, o cidadão diz que esse aqui a válvula pega. Então fica para você esse artigo, estude, tá? Posteriormente eu vou deixar o link para você. E é sempre bom você ter uma visão diferente. Entenda, tudo bem, eu nutro certa admiração pelo professor. Aí, como eu não nutro certa admiração por outras pessoas que falam diferente, mas as outras pessoas que falam diferente nasceram um dia desse. E esse cidadão aqui, esse senhor conhece, tá? Não é um elogio exagerado, mas o professor conhece de som, conhece de música, conhece de eletrônica, que é o que faz funcionar os amplificadores, seja a MOSFET, seja até mesmo IGBT, seja a válvula, seja bipolar. Fica aí a opinião para você. Boa sorte.